Vejo muitas pessoas falando nas redes sociais, no YouTube, ou até mesmo mandando mensagem pra gente falando que as redes sociais delas, o Instagram delas, não está crescendo mais. E elas estão sempre querendo saber como é que a gente faz para aumentar o alcance orgânico no Instagram. Nesse vídeo, sem enrolação, você vai saber o que funciona. Como aumentar o alcance orgânico no Instagram. Vou te dar aqui as estratégias mais eficientes e o que você precisa seguir se você quiser que seu perfil volte a crescer ou comece a crescer também. Que isso vale tanto para quem está iniciando como para quem já tem perfil na rede social. Mas certo, né? Antes de começar o vídeo, eu sou o Gabriel Ludwig, esse aqui é a Empresação e eu já vou avisando, né? Já se inscreve aqui embaixo que a gente está produzindo muito conteúdo de valor para vocês. Então, para vocês não perderem nenhum desses conteúdos, já se inscreve aqui e ativa o sininho, né? E curte esse vídeo também, porque assim você mostra pro YouTube que esse conteúdo foi de valor para você, tá? Então chega de enrolação e bora logo para esse conteúdo. Porque a primeira coisa que eu preciso ressaltar aqui é que essas estratégias que eu vou mostrar são estratégias para fazer o algoritmo trabalhar com você. Porque você tem que pensar sempre que ali por trás do Instagram tem um algoritmo, tem uma inteligência artificial super complexa que vai decidir exatamente o que mostrar ou não para cada pessoa a cada momento. Como que essa inteligência artificial trabalha? O Instagram, assim como qualquer outra rede social, tem sempre o foco em reter os usuários ali dentro. Porque para uma rede social não é interessante que ela entre, que a pessoa entre, no caso, fique 5 minutos só vendo videozinho e depois saia. Não, quanto mais tempo, melhor. Ou seja, retenção é o que importa. Então, o Instagram ele vai tender a divulgar para as pessoas os vídeos que ele achar que vão fazer a pessoa ficar mais tempo ali dentro da plataforma. Isso sem contar que tem um aspecto importante também. Qual a principal fonte de monetização do Instagram? Qual a principal renda do Instagram, assim como o Facebook? Anúncios, né? No caso, o Facebook Ads para Instagram, no caso desse vídeo aqui. O algoritmo vai sempre levar isso em consideração também, né? Vai sempre levar para as pessoas os conteúdos que façam com que elas fiquem mais tempo na plataforma e que, de alguma forma, tornem esse público cada vez mais um público engajado, um público conversivo, para que os anunciantes tenham um desempenho cada vez melhores e continuem anunciando no Facebook Ads também, né? É porque tem dois pensamentos assim que sempre me espantam, né? As pessoas que acham que o algoritmo está sempre contra os usuários, não é verdade, e as pessoas que sempre acham que o Facebook Ads está contra quem anuncia, e também não é verdade. Você tem que saber dominar as plataformas, você tem que saber o Instagram, você tem que dominar o algoritmo do Instagram se você está produzindo conteúdo e você tem que dominar o Facebook Ads se você está querendo vender alguma coisa no Instagram. Porque qual o sentido do Instagram querer tirar dinheiro, cada vez mais dinheiro dos anunciantes sem dar resultados? Gente, se a pessoa está anunciando num lugar e aquilo não está dando resultado, ele vai sair dali. Isso não é bom para o Facebook Ads, entendeu? Então você tem que pensar sempre nisso. É você que tem que aprender a trabalhar com os algoritmos, porque os algoritmos, eles estão sempre ligados, eles estão sempre atrelados aos objetivos que eu citei. Mas a primeira coisa de todas, nunca esqueça do bendito do nicho de mercado. E isso a gente fala há muito tempo, todo mundo fala há muito tempo. Por quê? Isso está atrelado também a uma das questões que eu falei no começo do vídeo agora do algoritmo. Ele saber o que divulgar para as pessoas. E ele tem que saber também do que o seu perfil se trata, qual é o tipo de público ideal daquele perfil também. Então, se você começa a postar muitas coisas de muitos assuntos diferentes, pode ser que você atraia pessoas que são ligadas somente a um daqueles assuntos. Então, pode acontecer, por exemplo, e eu já vi isso acontecer em perfis, de que a pessoa fez uma linha de assunto, né? Ela fez conteúdo de uma linha de assunto, beleza, atraiu um certo tipo de público. Quando mudou para outra linha, ou quando tentou trazer outras linhas de assunto, aqueles outros conteúdos não davam certo, porque as pessoas que estavam lá no perfil estavam por causa do outro tipo de conteúdo, entende? Então você tem que prestar atenção nisso. E sem contar que o algoritmo, ele valoriza quando o seu perfil ele está com um tipo de conteúdo mais específico, quando ele é nichado. Por quê? Porque ele sabe que o público que está ali é um público engajado para fazer anúncios daquele tipo de conteúdo, né? Ou seja, anúncios daquele nicho, de produtos daquele nicho, e também ele sabe mais, ele sabe com maior exatidão qual público ele precisa recomendar para você. Ou seja, para aqueles dois aspectos que eu falei, de retenção de público, de qualidade de conteúdo, né? E de anúncios, ter um perfil mais nichado acaba sendo melhor, acaba
trazendo mais pontos para o seu perfil em relação ao algoritmo. Sem contar que quando você tem um perfil nichado, né, é melhor para você atrair gente, porque você atrai gente qualificada, e é melhor para engajar o seu próprio público, as pessoas que já estão ali. Além disso, outra coisa muito importante é que você precisa aprender e você precisa dominar os recursos novos do Instagram, e mais importante de tudo, você precisa utilizá-los. Você precisa utilizá-los sem medo. Porque o que acontece? Eu vejo que muita gente, e isso aconteceu quando saiu os stories, resiste aos novos recursos. Fica usando só o básico, o que tinha antes. Só que você tem que entender que o Instagram, quando ele lança um novo recurso, ele quer que aquilo se popularize. E qual uma das formas que ele utiliza para que esses tipos de recursos se popularizem, né? Bombando o alcance orgânico deles. Então, quando os stories saíram, o Instagram divulgava muito ali dentro do aplicativo. Quando o IGTV saiu, o Instagram divulgou muitos conteúdos de IGTV. E quando os Reels saíram, e isso até hoje, o Instagram aumentou muito o alcance orgânico desse tipo de conteúdo. Então, quando você resiste, você simplesmente está perdendo o público e você está deixando seu conteúdo desatualizado. Isso não é legal para o algoritmo. Lembre sempre que você tem que se adequar, né? Você tem que adequar o seu perfil ao que é buscado pelo algoritmo para que ele te espalhe mais de forma orgânica, né? Por isso que você quer alcance orgânico. Então, você trazer os conteúdos nos novos formatos é muito importante e utilizar os novos recursos também. Assim, hoje em dia, por exemplo, não faz sentido você querer muito alcance orgânico sem utilizar os Reels, justamente por ser um recurso que o Instagram ainda está bombando muito para concorrer com o TikTok. Outra coisa muito importante, surfe as ondas, surfe os hypes. Isso vai te ajudar muito. É claro que não necessariamente fugindo do seu nicho, tá? Lembre sempre daquela questão de nicho de mercado que eu falei, mas surfar num hype, adaptando o hype para o seu nicho, se possível, é muito bom. Por quê? É muito aquilo que eu falei do começo, né? O algoritmo, ele tá tentando manter o público ali dentro do Instagram, certo? Então, quando ele vê um hype, o hype é um conteúdo que tá fazendo as pessoas ficarem presas. E é por isso que o Instagram tá espalhando. É o conteúdo que tá bombando, é o conteúdo que as pessoas estão gostando. Então, se você começar a produzir conteúdos seguindo aquele hype, claro que levando em conta o seu nicho, no Instagram perceber, poxa, esse conteúdo aqui tá dentro daquela questão do hype e ele tá com potencial de viralização, ele viraliza, ele entrega para as pessoas. E o que ele faz para ver se isso está dando certo? Ele vê que as pessoas estão gostando do seu conteúdo. Porque se for conteúdo de hype que você fizer certinho, você tem que lembrar que as pessoas vão gostar do seu conteúdo. E o Instagram, ele analisa muito as métricas de engajamento para saber se vai espalhar ou não os seus posts. Então, se ele começar a espalhar seu post, né, ele viu assim, opa, esse é um assunto que pode bombar, vou espalhar um pouquinho, vou mandar para 100 pessoas. Ele viu que teve métricas bacanas dentro daquelas 100 pessoas, ele manda para mais 100. Opa, funcionou de novo, talvez não seja só coincidência, aí manda para 200. Opa, funcionou, aí manda para 500, manda para mais. E assim, em bloquinhos, ele vai fazendo esses testes, o algoritmo, e quando você passar em todos esses testes, aí ele viraliza o seu conteúdo e você ganha bem mais alcance orgânico, você ganha bem mais visualizações, bem mais curtidas e bem mais seguidores. Então lembre sempre de utilizar o hype a seu favor, né? Você traz conteúdos atualizados e vai ser legal também para a questão dos anunciantes, né? Porque esses anunciantes, eles tendem a tentar aproveitar um pouco desses hypes também. Então, cara, quando o seu perfil ele tá adequado para anúncios, né? Você já ganha os pontos pro algoritmo. E quando ele tá ainda um perfil que traz engajamento, que as pessoas gostam, aí sim o seu alcance orgânico tende a subir bem mais. Por exemplo, eu vou trazer aqui um exemplo de YouTube, né? Tem muita gente do YouTube que cresceu absurdamente por causa de hypes. Eu nem falo agora, há anos e anos e anos. E hoje as pessoas estão gigantes. Aí você vai até nos comentários dos vídeos das pessoas e vê, poxa, eu te conheci lá de tal época, de tal jogo, por exemplo, no nicho de gameplay, ou de tal evento, pô, você fez aquele vídeo da Copa do Mundo e tal, eu curti, agora você tá gigante. As pessoas sempre comentam isso. Os grandes criadores de conteúdo, muitas vezes, crescem nos hypes. Eles podem até ter uma estrutura certa antes, eles podem até já serem relativamente grandes antes, mas eles crescem absurdamente nos hypes e você precisa aproveitar isso também. Outra coisa, né? Você precisa olhar os seus insights. Por quê? Porque você precisa trazer para as pessoas os conteúdos que elas têm interesse. E naturalmente, quando o seu público não curtir um determinado tipo de conteúdo, o resultado dele não vai ser legal. E você consegue analisar isso nos insights. Vou até colocar o passo a passo aí na tela, né? Você vai no seu perfil do Instagram, você vai ali nas opções, tem a questão dos insights e você consegue ordenar certinho por engajamento, né? Os últimos posts, os últimos stories, enfim, são várias opções.
Lembrando que elas podem variar também dependendo da época que você está vendo esse vídeo, mas é mais ou menos isso. Você ali dentro dos seus insights consegue ver exatamente quais são os posts que trouxeram mais engajamento num determinado período de tempo. E o que você faz com isso, né? Você consegue ver a partir disso quais são os seus tipos de conteúdo campeões, ou quais são os seus assuntos campeões. E você ter em mente seus assuntos campeões é fundamental, porque com os assuntos campeões você sabe que, pô, se eu quiser bombar o conteúdo, eu posso seguir essa linha aqui que eu sei que vai dar bom. Eu sei que vai ser legal, eu sei que a chance de bombar, de viralizar, vai ser muito maior. Então, assim, se você tem um perfil de carros, por exemplo, e você sabe que conteúdos de determinado tipo, de determinado formato, ou de determinada marca, né, determinado assunto, por exemplo, ele vai bem, você vai e, pô, beleza, eu quero produzir. É claro que você não vai produzir muitos e muitos e muitos conteúdos repetidamente daquele assunto que bomba. Pode ser que funcione, pode ser, mas há uma chance também de saturar. Então você tem que saber dosar, mas se você sabe que um determinado assunto, que um determinado tipo de conteúdo está dando certo, você vai ter que trazer ele com determinada frequência, né? Que é sempre legal você ir analisando e vendo quais são os conteúdos que estão funcionando e quais não estão. É muito importante isso. Então analise seus insights e se você quiser um engajamento rápido, traga os conteúdos que você sabe que a sua audiência vai gostar. E você consegue analisar isso tudo pelas ferramentas do Instagram. E por fim, algo muito importante também. Não adianta nada do que eu tô falando aqui se você não tiver a consistência. E claro que esse papo de consistência é bem antigo aqui na internet. Todo mundo fala disso, mas é verdade. É verdade por quê? Lembra que o Instagram, ele quer que as pessoas fiquem mais na rede social, eles querem que os anunciantes tenham resultados melhores. Ou seja, o seu conteúdo ele tem que ser bom, ele tem que ser de qualidade, ele tem que prender as pessoas. E quando você não tem consistência, por que o Instagram, por que o algoritmo vai fazer o seu perfil crescer, se ele não sabe se daqui a um tempo você vai parar de postar do nada, se você vai ficar dias sem postar? Então essa consistência ajuda. Ajuda em que sentido? Previsibilidade para o algoritmo. Porque mesmo o seu conteúdo sendo de qualidade, se ele tiver uma relativa consistência, o algoritmo tende a divulgar mais. Porque ele vai saber, opa, essa pessoa aqui vai me trazer conteúdos de qualidade e com frequência. Isso é importante. E se você ficar muito tempo sem produzir conteúdo, é pior. Aí que o algoritmo nem vai te divulgar mais ou vai diminuir bastante o seu alcance até que você consiga recuperar, sempre com consistência. Então mesmo se você estiver grande, pode acontecer, beleza, você está com perfil gigante, de você ficar uns dias sem postar, ok, mas a consistência mesmo assim é fundamental. Mas enfim, essas eram as dicas que eu tinha para te passar aqui hoje. Espero de verdade você ter gostado. Se você estiver aplicando alguma delas e tá vendo o resultado, comenta aqui embaixo, vai ser muito legal, né? Se você quiser, por exemplo, aplica isso aqui. Aí se funcionar, você vem aqui e diz que funcionou. E se não funcionar, você pode falar também. A gente discute, eu te dou mais dicas, eu te ajudo em qualquer dúvida que você tiver, tá? Então pode comentar aqui embaixo. Se você tiver gostado desse vídeo, já curte aqui embaixo também, para mostrar pro YouTube que esse conteúdo foi relevante para você. E se inscreve no canal para não perder mais nenhum dos nossos vídeos. Esse foi o conteúdo de hoje, um forte abraço, até mais, tchau, tchau.